Boa noite a todas e todos, bem-vindas e bem-vindos ao canal Na Esquina. Eu sou o Dan Ferreira, hoje eu vou fazer a mediação aqui do nosso debate, junto com os nossos companheiros, camaradas de bancada, Tite e Josias, conversando hoje numa conversa muito especial com a nossa professora, pedagoga e deputada estadual por Santa Catarina, pelo PT de Santa Catarina, Luciane Carminati. Hoje a gente vai conversar um pouco sobre política e educação, os desafios, a crise na pandemia, toda essa discussão que a gente tem agora com relação à pandemia. E já agradecendo a Luciane pela disponibilidade de vir conversar com a gente deputada. A gente sabe que ultimamente na pandemia a gente tem trabalhado virtualmente mais do que nunca, né? Então é complicado a gente muitas vezes tirar um tempo, mas é isso. Então daqui a pouco eu vou passar para o Tite e para o Josias fazerem suas considerações iniciais da nossa conversa, e eu já vou então também conversar, pedir para a Luciane, vou falar um pouco aqui agora, e daí depois a gente já passa para os outros também para que façam mesmo as perguntas. Então, mais uma vez, boa noite para a Luciane Carminati, deputada estadual. Deputada, eu queria conversar, a primeira coisa que eu vou conversar e perguntar: as medidas de educação dos governos federal e estadual para o enfrentamento da crise epidemiológica, da crise sanitária que a gente está sofrendo aí. Existe algum acerto? Quais as dificuldades e a efetividade do que está sendo implementado com relação à educação no dia a dia dos profissionais da educação, alunos e os pais dos alunos, né? Que a gente sabe que também acaba influenciando toda na comunidade escolar. E a outra questão, que é uma questão política: fora Bolsonaro, fora Moisés. Quais as características de ambos as discussões que aqui no estado, em Santa Catarina, a gente tem feito esse debate, tanto com relação ao fora Bolsonaro, e também surge agora, por conta de todos os escândalos aí que tem acontecido com relação ao governador Carlos Moisés, o fora Moisés. Quais as características de ambos os movimentos e como a gente deve trabalhar isso dentro dos nossos movimentos populares, sindicatos, da população em geral, como deve ser discutido isso? Essa era uma das questões que eu queria ouvir de ti. Vamos passar, então, para o Tite. Tite, por favor. O microfone está aberto aí. Então, muito boa noite a todas e todos que estão nos acompanhando em mais uma edição do canal Na Esquina. Hoje, eu diria, uma edição especialíssima, né, agradecer primeiramente a disponibilidade, né, da nossa companheira Luciane Carminati, né, uma grande representação que a classe trabalhadora tem na Assembleia Legislativa, né. Eu tenho duas perguntas para a Luciane Carminati. A primeira, o Dan falou na questão da educação, né, que é uma das bandeiras da Luciane Carminati, né, em seu mandato. Eu vou fazer uma pergunta a ela com referência a outra bandeira muito forte dela em sua atuação, que é a economia solidária. Como que ela vê a atuação da economia solidária nesses tempos de pandemia? A gente sabe que muitas pessoas, né, que vivem de seu empreendimento, né, do seu artesanato, do que produz, né, está tendo dificuldades. Queria que ela falasse, inclusive, de um projeto que foi apresentado, né. Eu acompanhei por cima nos grupos de economia solidária. Me corrija se eu estiver errado, mas a Luciane Carminati está brigando muito na Assembleia Legislativa para que os participantes da economia solidária tenham, né, uma renda, um socorro extra nessa pandemia, e queria que ela discorresse um pouco de como está sendo a atuação dela
nessa frente da economia solidária, como que ela vê os atores, né, da economia solidária, o que está sendo feito, o que pode ainda ser feito. Minha outra pergunta rapidinho: a gente está vivendo tempos complicados de pandemia, a gente sabe que o isolamento social é a melhor saída, a gente defende o isolamento social e defende a ciência, mas a gente vive um período que a democracia está sendo muito agredida, e nos últimos dias a gente está vendo muita manifestação, que a meu ver são manifestações legítimas, de grupos que se intitulam anti-golpe, pró-democracia, indo para a rua, mesmo com isolamento social, defender a democracia e enfrentar a ascensão do fascismo, né? E esses, diferente das manifestações bolsonaristas, são pessoas que cuidam, né, das medidas de proteção. Eu queria que a Luciane Carminati falasse, ela, enquanto deputada do Partido dos Trabalhadores, porque eu vejo que nenhum partido, não só o PT, nenhum partido tem um consenso a respeito dessas manifestações, né? Aquela coisa, apoia, não apoia, a gente acha legítimo também, eu acho legítimo os companheiros que não se sentem à vontade a ir para a rua nesse momento, mas eu também acho legítimo aqueles que vão. Então, eu gostaria também que a Lu discorresse um pouco a respeito dessas manifestações espontâneas, e também a gente, enquanto partido de esquerda, não tem que fazer um esforcinho para dar um direcionamento, já que está acontecendo, para não acontecer o que houve em junho de 2013, né? Que foi um movimento espontâneo cooptado pela direita. Mais uma vez agradeço a Lu e tenho certeza que vai ser uma excelente live. Maravilha, então agora vamos passar para o Josias. Josias, contigo agora. Fala, meu povo querido aqui do canal Na Esquina, beleza? Tudo bem? Então, hoje a nossa live com a nossa deputada estadual, Luciana Carminati, qual eu tenho a honra de estar conversando e dizer que apoio o mandato dela. Eu tive a honra de trabalhar e me empenhar para que ela ficasse mais esse período de mandato e representando muito bem a classe trabalhadora. Eu, como servidor da educação... Oi, Silvia, tudo bom? Eu, como servidor da educação, servidor público da educação, também tenho várias dúvidas, vários questionamentos, né? Apesar porque muitas pessoas, quando nos colocam, a gente coloca que é servidor da educação, as pessoas, ele é professor e tal. Não, na educação existem vários segmentos, eu sou da parte administrativa, né? E para nós tem sido muito duvidoso nessa quarentena quanto à questão dos nossos trabalhos, porque o governo ele não fornece para nós a capacidade de trabalhar como em um home office, né, diferente do que acontece com a classe trabalhadora dos professores. Eu gostaria que a Lu discorresse um pouco sobre isso, né, que é aquele papel das pessoas que são que trabalham na cozinha das escolas, trabalham no setor administrativo, como eu que trabalho na escola agrícola, tem os servidores que também que fazem seu trabalho no campo, né, que trabalham diretamente cuidando dos animais na escola agrícola, cuidando da lavoura, e isso gera uma questão de dúvidas, porque tem escolas que mandou os servidores voltar e tem escolas que não mandou. Então, assim, é uma questão de educação, porque são servidores da educação que estão muito em dúvidas quanto a esse papel. E eu creio que a Lu pode esclarecer um pouco disso para nós. Né, e sobre essa pandemia aí, e também na questão mundial, né? A gente está vendo eu como negro, né? Gostaria de mandar um abraço aqui, um beijo para minha sobrinha que entrou ali, mandou oi, tio, um beijo, Ana Carolina. Então, eu como negro, eu me sinto representado por esses movimentos antirracistas que estão surgindo
começou nos Estados Unidos e estão surgindo no mundo todo, só que aqui no Brasil a gente fica um pouco amarrado, porque a gente vê que é um movimento que vem e a gente não sabe como agir em meio à pandemia, né? Então a Lu, como uma liderança estadual aí, poderia discorrer conosco, como a dúvida do Tite é a mesma minha, vamos para a rua, que jeito vamos, que forma vamos, ou não vamos, ou vamos ficar em casa. Então é uma questão, né, para Lu responder aí. Um abraço a vocês aí, Lu, e bom bate-papo para todo mundo aí. Então tá, já vamos passar para a Luciane, para a deputada Luciane Carminati, já agradecer a presença de quem está chegando aí no canal, já está se dando os seus boa noites, e vamos passar então para a Luciane, já pedindo para que o pessoal, quem tiver pergunta, quem tiver algum comentário para fazer, pode fazer aí no chat, que a gente vai passar depois para conversar com a Luciane sobre isso. Deputada, é com você. Obrigada, eu quero agradecer muito aqui ao Dan, ao Tite e também ao Josias, que são grandes figuras que eu tenho imenso respeito, carinho e admiro demais pela luta política que fazem, também por esse desprendimento, né, no sentido de abraçar causas que são causas da coletividade. Então, quero agradecer muito a vocês por essa oportunidade, também agradecer a todos que estão acompanhando essa live. Quando o Christian me falou da possibilidade, eu logo aceitei, porque eu sei o que significa também nessa região, nesse território catarinense, fazer uma comunicação alternativa, crítica e democrática, né? Acho que a comunicação tinha que ser isso, tinha que ser colocar na mesa os diferentes olhares. O que nós temos hoje no Brasil, se você pegar um jornal de âmbito nacional, seja do ponto de vista da mídia escrita ou falada, televisionada, é o mesmo conteúdo. Não precisa ler, eu sempre falo, tu lê um, tu já sabe tudo que sai nos outros. Quer dizer, a gente não tem uma imprensa livre no sentido de ser democrática e representativa. Então, quero enaltecer o papel que exerce, né, esse mecanismo de comunicação. Bom, eu tenho 6 perguntas para responder, né? Vocês podem ficar bem à vontade, que se eu não responder alguma depois, eu aceito ser relembrada, né? Mas também ficar bem à vontade aqui. Primeiro, sobre a educação, né, que o Dan levanta, esse quadro da educação federal e estadual. Eu estava numa outra live antes com o vereador Afrânio de Florianópolis, e eu falava do custo Weintraub, né? Tem um artigo, inclusive, do ex-reitor da Universidade Federal da Fronteira Sul, professor Dilvo Ristoff, que coordenou nosso governo, o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisa, o INEP. É um cara brilhante, reconhecido mundialmente, tem muita produção literária, e ele fez um artigo brilhante chamado O Custo Weintraub. E quando ele faz essa abordagem, ele diz o seguinte: ou a gente tira esse governo, e o Weintraub está junto nisso, ou não tem política de educação que sobreviva. Vamos lembrar aqui que foi no período do governo Lula e Dilma que nós criamos o ProUni, nós tivemos o FIES, nós tivemos a ampliação da rede de institutos federais, das universidades públicas, 18 universidades. Foi neste governo que nós tivemos as primeiras creches sendo bancadas com dinheiro federal no Pró-Infância. Foi neste governo que o magistério conheceu a lei do piso nacional do magistério, que além de um piso básico, tem 1/3 de hora de atividade. E eu vou terminar por aqui, porque eu poderia aqui elencar 1 milhão de coisas que foi feito nesse governo. E eu pergunto, o que foi feito nesse 1 ano e meio por parte desse MEC, deste governo? Nada. Aliás, só tragédia, corte de verbas nas universidades federais para custeio e investimento, perseguição aos professores. É um ministro que fica o tempo
todo no Twitter, além de escrever errado, que envergonha a toda a classe de professores, né, a toda a comunidade científica e educacional, ele põe tudo a perder, porque ele fica fazendo guerra e usando argumentos que são, do ponto de vista da ciência, extremamente questionáveis. Então, o custo do Weintraub para o Brasil e para a educação é trágico. Não tem saída. Se a gente quer ter educação no futuro, ampliado nos municípios, como a gente estava começando a fazer, para o filho do pobre, do trabalhador, né, do boia fria, para poder sonhar em ter um futuro de oportunidade que passaria pela educação. Com esse governo, professor é inimigo, artistas são tudo baderneiro, maconheiro, a ciência ele manda embora, ele corta bolsas de cientistas que eram R$2.000, até menos. Quer dizer, nós estamos perdendo profissionais, né, doutores, pós-doutores para o mundo, estamos produzindo e perdendo para o mundo, né? Então, eu diria que é uma tragédia, né? Do ponto de vista estadual, e aí eu vou emendar na segunda pergunta que tu faz, porque nós precisamos aqui entender o seguinte, tanto Santa Catarina quanto o governo federal foi eleito por uma onda, né? Um número. Agora eu vou me rebelar e vou votar no número. E aí votaram nesse maldito 17, né? A tragédia está anunciada, está aí para todo mundo ver. Por quê? Porque entrou gente lá e cá que não conhece a realidade dos municípios, que não tem experiência na gestão, que não tem representação política, que não tem relação com nenhuma entidade e organização. Basta ver aqui em Santa Catarina como se faz política da assistência social, por exemplo. Ontem eu convoquei a secretária da assistência, foi uma tragédia, eu quase perdi, eu disse, ainda bem que foi virtual, eu não sei se eu não ia perder o rebolado, como diz o caboclo, né? Por quê? Porque ela falou, mas não disse o que até agora, sim, os CRAS, os CREAS, o que o governo do estado está propondo? Olha, eu digo o seguinte, se não fossem os profissionais que estão atuando nos CRAS, nos CREAS, nos programas socioeducativos, né, nos programas diferentes programas do SUAS, nós não teríamos política do SUAS em Santa Catarina se dependesse da gestão da Secretaria de Desenvolvimento Social. Isso por quê? Porque alguém que não é da política, né, eu digo da política, é de partido, falando do meio, né, do trabalho, não é conhecido de ninguém, não tem representação, discutem assistência social e não lembra que em Floripa tem o padre Wilson Gro, que faz um trabalho espetacular, nem chama ele, nesse momento da pandemia, para construir uma rede no estado inteiro de solidariedade. Estou dando um exemplo aqui, poderia trazer vários. Então, a gente tem governos inexperientes, governos que estão numa guerra ideológica enorme. Eu falei esses dias para um deputado do PSL, do jeito que vocês estão agindo na política. Eu vou dizer uma coisa para vocês. Vocês são capazes de entrar num velório, olhar para o defunto e perguntar se o cara era de esquerda ou de direita. Olha o nível da insensatez. Isso está muito forte, é inadmissível, né? A Marileia está falando aqui, é inadmissível, tá? Então, tem lá e tem cá. Claro que tem algumas características. Acho que o Moisés, ele é um sujeito mais refinado, né? Ele não fala as babaquices que o presidente fala, se bem que eu acho muito difícil competir, né? Não tem competição. Se eu fizer lançar um desafio, tu não vai encontrar gente do tipo, do perfil, da hipocrisia, da maldade, da crueldade desse presidente. Então, o Moisés é um sujeito que ele está meio perdido no governo, para não dizer totalmente perdido, né? Mas ele tem algumas demonstrações que colocam algumas diferenças. Vou trazer aqui. Quando o Bolsonaro foi para frente do STF, pedindo fechamento e tal, né, junto com a turma dele lá, e aí teve uma carta dos governadores, o governador aqui também assinou a carta, dizendo que tem que respeitar a Constituição. Então, tem características diferentes, sim. Com relação a isso, nós temos denúncias, muitas denúncias, elas estão sendo investigadas, né? E eu quero dizer uma questão aí que está muito forte, né, na militância. O que a gente faz, deputada? Nós somos a favor
o Fora Moisés também o contra. Eu disse, bom, vamos lá. Primeiro, vamos colocar uma coisa aqui no seu devido lugar. Nós defendemos o Estado Democrático de Direito. E no Estado Democrático de Direito, que está na nossa Constituição de 88, nós precisamos entender como é que você tira, né? Nós temos artigos na Constituição em que casos que cabe um fora Bolsonaro, né? Tirar o presidente ou tirar o governador. É muito explícito isso, em casos de improbidade administrativa, para o povo entender quando ele rouba, quando ele enriquece com dinheiro público, mais ou menos por aí. Bom, se ficar comprovado que nessa denúncia dos respiradores o Moisés tem a digital, vocês não tenham dúvida que é fora Moisés. Agora, não é porque o cara não dá conta do governo, está fazendo um governo extremamente precário. Depois a gente vai falar mais disso, né, do ponto de vista do servidor, da gestão das políticas, da integração, da economia, do conjunto das políticas que estão implementadas. Não é por isso que a gente vai dizer que tem que tirar o governo, porque a gente não pode fragilizar a nossa democracia. Já fizeram isso com a Dilma, que ela foi tirada por golpe sem nenhum crime. A direita fez isso nesse Brasil, a mídia fez, o judiciário fez, e agora estão todos queridinhos reconhecendo que, pois é, né, agora dá para colocar de novo alguém do PT na Globo News falando, agora eu me arrependi, agora não sei o quê, agora nós sempre soubemos que era golpe, então nós temos que ter um cuidado para a gente não alimentar, no sentido de que em Santa Catarina nós vamos tirar porque o cara é incompetente. Se ele é incompetente, tem a urna tira. Esse é meu entendimento. Agora, se ele é improbo, se tem roubo, aí é outra coisa. Aí a Constituição ampara. Por isso, a gente tem que seguir o que diz a Constituição. Devido processo legal, direito de ampla defesa. Eu tenho dito, eu não condeno ninguém e nem absolvo por antecipação, nesse caso da investigação de Santa Catarina. Do ponto de vista do Bolsonaro, ele já incorreu em todos os crimes. Crime de responsabilidade, crime de lesa pátria, olha, crime de segurança nacional, só pelo fato do que ele está fazendo, de alimentar que o povo se arme, é crime contra o próprio país, é segurança nacional. Então, eu quero recuperar aqui uma fala, inclusive, do ex-ministro do STF, do Aires Brito, que ele diz o seguinte: Bolsonaro, quando assumiu a presidência da República, ele jurou sob a Constituição, ele jurou que ia cumprir a Constituição. Bom, se ele não quer cumprir a Constituição, ele não pode ser presidente, porque qualquer mandatário que assume, que jura, né, que foi eleito, tem que cumprir, isso vale para todos. Então, o primeiro aspecto é esse, acho que a gente tem um cenário que ou tira Bolsonaro, e que bom que já tem hoje 36 pedidos, né, de cassação, quando o PT assinou com 400 entidades o pedido de impeachment, por conta de todos esses crimes. Que bom que a sociedade está enxergando, e nós temos que fazer esse debate, criar movimento, musculatura, para que os 70% que rejeitam o Bolsonaro tenham uma força no Congresso Nacional, né, também para que ele não continue, porque Bolsonaro, 4 anos, não sobra nada, não tem saída. Ou a gente tira ele, ou não sobra nada. Então, aqui acho que eu respondi um pouco, depois a gente pode voltar se for necessário, né? Sobre a economia solidária que o Tite falou, é uma pérola, né? Eu sou coordenadora da Frente Parlamentar de Economia Solidária, quero destacar que nós aprovamos uma lei que levou o meu nome, mas não é uma lei minha, é uma lei da economia solidária, foi construída dentro dos fóruns regionais de economia solidária, do fórum estadual, em vários encontros, inclusive nós fizemos um em Lages, né, para apresentar a ideia da lei, e depois aprovamos em todos esses encontros, seminários, levamos para um debate estadual e aprovamos a lei. A lei foi aprovada no final de 2018, e o governo atual sancionou início do ano
passado. Aonde é que está o problema nisso, Tite? O problema é o seguinte, vou pegar o pessoal aí que faz a feirinha na praça em Lages, que eu estive não só comprando coisas, mas como conversando. Não tem economia solidária se depender só do povo que se organiza. A gente precisa ter o Estado presente, ajudando. Qual é o drama que a gente está vivendo agora na pandemia? E vou emendar com um projeto de lei que eu apresentei, que você falou muito bem. Nós apresentamos um projeto de lei do auxílio emergencial, que ele garante o mesmo valor, praticamente, do auxílio emergencial nacional, de R$600, para os empreendimentos solidários. Só que alguém sabe me dizer exatamente quantos empreendimentos solidários tem em Santa Catarina? Não. Por quê? Porque uma forma de você negar o direito para o cidadão é você não ter o diagnóstico da política pública. Então, vocês sabem me dizer em Lages quantos empreendimentos solidários tem? Talvez vocês conheçam vários, mas não todos, porque nós temos o pessoal dos agricultores, tem o pessoal na área da agroecologia, da costura, do artesanato, enfim, do crédito solidário, né? Então, um problema que nós estamos enfrentando agora é que eu não consigo ter os números suficientes para quantificar isso, para poder convencer os deputados de quanto vai dar esse auxílio emergencial. Então, a gente está fazendo vários levantamentos, né? Inclusive, se vocês puderem ajudar a fazer esse mapeamento regionalmente, nos ajuda bastante, porque esse é um problema que a gente encontra. Então, falta o quê? Regulamentar a lei da economia solidária. Regulamentar a lei significa, inclusive, esse diagnóstico, significa ter fundo, aquilo que o Lula fala, né, que os pobres têm que entrar no orçamento, a economia solidária tem que entrar no orçamento, né, porque os grandes industriais, empresários, eles estão dentro do Estado, eles se apropriam do Estado. Não sei se vocês sabem, mas em Santa Catarina, as 10 empresas mais devedoras de dívida ativa no Estado devem o equivalente a 1,5 bi, tá? 1,5 bi. Imagine se nós tivéssemos 10% disso para a economia solidária. O quanto a gente poderia melhorar o rendimento, né, em cada empreendimento. Então, eu quero trazer essas informações porque eu acho que elas são fundamentais. Temos muita luta pela frente. Tem um grupo de trabalho que, felizmente, depois de tanta pressão, o governo aceitou discutir a regulamentação dessa lei, e esse grupo de trabalho começou a se reunir, parou por conta da pandemia, mas a gente precisa retomar a regulamentação, que é exatamente isso que está faltando para a gente poder fortalecer a economia solidária. Eu estou vendo que o Moisés está lembrando, Lages é um dos poucos municípios que tem lei aprovada na Câmara e tem fundo, tá? Poucos. Não sei dizer quantos tem, mas são muito poucos. Porque as pessoas no capitalismo acham que só tem um jeito de produzir, né? Que é a relação capital e trabalho, né? Que não dá para produzir renda se for de uma forma mais horizontal, sustentável, discutindo comércio justo, solidário, né? Então, isso é um enfrentamento grande que a gente faz diariamente, e vocês sabem disso, né? Bom, a pergunta ainda sobre o isolamento, né, que o Tite faz e também o Josias reforça. Eu estou tentando ser bem pontual aqui, tá? Sobre isolamento. Eu acho que esse é um conflito, né, que a gente vive. Eu mesma, assim, eu já tive momentos que eu parei assim e disse, será que a gente não tinha que fazer um grande chamado para todos que estão tendo consciência, né? Quando aconteceu a morte do George Floyd, nos Estados Unidos, fazem 10 dias que estão em mobilização. Depois a gente viu alguns lugares, como São Paulo, as torcidas indo para a rua, e aqui em Curitiba também, né? Eu me perguntei, não era hora de nós engrossar esse caldo, né, e ir para a rua também? Eu acho que a gente vive esse conflito entre o isolamento que nós defendemos, a preocupação com a saúde e a vida das pessoas, né,
e nesse universo não é só a nossa vida, mas a gente tem mãe em casa de 80 anos, a gente tem pessoas que a gente convive, e você também pode, ao sair, também voltando, você pode contagiar outras pessoas. Então, esse conflito a gente vive, de fato, eu não teria respostas para isso. O que eu acho também que a gente vive um outro conflito. Quando o Josias falou aqui da história de 2013, eu me lembro como se fosse hoje, que 2013, quando eu comecei a ver aqueles movimentos de pessoas mascaradas, extremamente violentas, me levantou uma pergunta muito forte. Bom, eu, desde que eu sou jovem, eu vou para a rua. Já enfrentamos polícia, já enfrentamos spray de pimenta, bomba de gás, a gente já enfrentou isso, cacetete, na luta por democracia, contra o desmonte do Estado, tudo isso a gente já enfrentou. Mas eu nunca escondi o meu rosto, porque eu estou segura e certa das lutas que eu faço e não tenho medo de enfrentar e dizer por que eu estou nelas. Por que que essas pessoas estavam mascaradas? Isso sempre me inquietou. Então, eu fiquei com aquela dúvida. Quero dizer porque hoje, quando eu vejo no meio de manifestações pacíficas, gente depredando, usando da violência, eu quero dizer que a gente tem que ter muito cuidado com isso, porque eu não acredito que pela violência a gente vai ganhar as pessoas do ponto de vista da ideia. A gente derrota o fascismo não sendo como eles. Vamos lembrar que os fascistas nem sequer nos ouvem, nem sequer nos ouvem. Os fascistas não conseguem lidar com a divergência e com a diferença. Vocês estão vendo o movimento Antifas que está aí rodando? Teve uma colega deputada na Assembleia Legislativa que ontem fez uma moção, eu fui a única pessoa que me posicionei contra, uma moção pedindo para o Fórum Parlamentar Federal Catarinense enquadrar e fazer uma lei no Congresso enquadrando Antifas como um grupo terrorista, tá? Então, esse é o jeito dos fascistas lidarem. Quer dizer, eles vestem a bandeira do Brasil, envergonham o mundo inteiro pelo que eles fazem, usam as cores da bandeira, pegam um cacetete na mão, estão de armas em muitos atos, vão para as nossas atividades, vão para cima de forma violenta, colocam medo em todo mundo, e nós é que somos terroristas, tá? Então, eu quero dizer que a nossa luta, nesse momento, ela é uma luta extremamente necessária de diálogo, de esclarecimento. Mas tem uma coisa que o Lula também, nesse momento, com muita lucidez, nos chama atenção, quando ele fala desse movimento todo de união, né, que está se chamando aí, juntando MDB, DEM, esquerda, centro-esquerda e tudo mais. Ele diz o seguinte: eu não vi ninguém até agora na rua e aqui falar dos direitos que o povo está perdendo. Então, acho que esse é o debate, quer dizer, com quem a gente se junta nesse momento? É só com alguns ou com muitos que querem derrotar o Bolsonaro, mas querem fazer igual com outros rostos? Ou a gente tem um outro projeto para o país a favor dos trabalhadores, da democracia, do Estado democrático de direito? Então, eu terminaria dizendo que esse é o debate. E aí, Josias, eu até publiquei no meu Instagram ontem, eu estava em casa assistindo jornal aí no final da noite na Globo News, acho que foi ontem ou anteontem. E aí me surpreendeu que eu vou fazer 50 anos de vida o ano que vem. Foi a primeira vez que eu me lembro, na minha história de 50 anos, de ter visto um jornal com jornalistas e âncoras negros e negras. Primeira vez. Então, o racismo estrutural que tem no nosso país, ele precisa ser enfrentado por todos nós, todos os dias. E não é balela. Vocês viram o caso do menino, do Miguel, né? O que a mãe dele falou? Se fosse eu que tivesse matado o filho da patroa,
eu estaria em todos os jornais com o meu rosto, nome e sobrenome. Mas como é a minha patroa, a gente tem que proteger o direito individual, né, ao anonimato da pessoa. Então, esse racismo estrutural, ele está em todas as partes, e eu acho que não é, assim como eu tenho falado que combater a violência doméstica não é uma responsabilidade só das mulheres, é dos homens também, combater o racismo não é só dos negros e negras, é nosso também, porque diz respeito a uma sociedade democrática, civilizada, e uma sociedade que inclui, que é direito de todos nós. Então, eu fico por aqui, tá bom? Então, agradecendo aí as ponderações, as colocações, as respostas da deputada Luciane Caminati, muito obrigado. Eu tenho algumas considerações, Luciane, sobre as questões que a gente está conversando aqui. Uma das coisas que eu percebo com relação a educação, que a gente estava conversando antes, com relação à educação, a gente teve uma conversa aqui com o professor Arthur que é aqui de Lages, que trabalha na rede estadual e também na rede municipal e na rede privada também. E ele falou isso já faz algum tempo. Foi logo no início, quando começou o processo de EAD, que a gente começou aqui no estado. Ele falou das dificuldades com relação ao acesso, né, com relação aos alunos que não têm acesso, que é a grande parte dos alunos que não têm acesso à internet para conseguir fazer isso de forma mais adequada. A questão que o Josias também levantou com relação à dificuldade que os trabalhadores da educação, os trabalhadores e trabalhadoras da educação têm com relação ao acesso e, assim, com relação a professores, a fazer a aula, a ter a compreensão e ter as ferramentas ideais para fazer uma aula que não seja simplesmente um vídeo que passe, os alunos leiam, mas não tem uma interação. E ele falou muito, acho que é interessante a gente lembrar disso, que o professor Arthur falou sobre isso, o professor Arthur Rodrigues, ele falou sobre a questão de uma das coisas que a educação é presencial, a educação tem muito a questão da relação entre as pessoas, né? Que é claro que o EAD vai chegar, não é uma coisa que a gente não tem como evitar. Uma hora ou outra, o EAD vai acabar entrando no nosso dia a dia nas escolas, tanto no ensino fundamental, ensino médio, isso vai existir. Mas isso não pode ser substituto da aula presencial, não só por conta da aula ser ali, junto com os professores, alunos e professores, não que isso vai dar uma qualidade melhor só pela questão de ser presencial, mas a questão da interação, da compreensão de alunos de diferentes realidades, com diferentes vidas, estarem interagindo no dia a dia. Isso faz a riqueza da educação. Ele chamou Paulo Freire para falar sobre essa questão, né? Que essas diferenças que fazem muita importância também na educação, no processo educacional. Eu acho que isso é uma das dificuldades que a gente vai ter que trabalhar muito para saber como lidar com isso no futuro, porque não é só a pandemia que está levando a gente a isso, mas o futuro está levando a isso. Aliás, o futuro está voltando, né? A gente falar em futuro, está falando do futuro que está voltando aí, que o Bolsonaro está tentando de novo colocar na ordem lá no Congresso Nacional. Com relação à questão da política aqui em Santa Catarina, é complicado a gente falar. Eu acho que eu concordo contigo com relação a que a gente não pode simplesmente, assim, hoje tinha um texto, eu até compartilhei um texto sobre isso, de uma psicóloga, que ela falou sobre as questões do que é hoje todo esse movimento que vem vindo com relação a antifas, a questão da democracia e tal, e a democracia ela não pode ser entendida como aquele que não concorda comigo. Democracia ela tem que ir além disso, né? Aqueles que concordam comigo estão dentro de uma questão democrática. Aqueles que não concordam comigo deixam de ser democráticos, que é o que o Bolsonaro faz. Ele leva tudo assim, o que ele fala, o que concordam com ele estão dentro de um processo democrático. Aqueles que estão contra, e aí vem a questão de querer que os antifas sejam considerados terroristas e coisa e tal. Então, assim, a própria questão, essa democracia nos leva a entender
que não é simplesmente porque eu não gosto do governador ou não gosto do presidente, a gente vai querer tirar ele. São questões que têm que entrar dentro de uma discussão que vai ao encontro das leis que nos regem, afinal de contas, mas também tem o lado da questão política, que a gente sabe que Bolsonaro está mais do que claro, não existe condição desse cidadão tocar o Brasil. Não é só a questão da crise epidemiológica, que parece que ele é uma questão de ego dele, de lidar com a coisa da forma como ele lida, mas o Carlos Moisés aqui no Estado também tem muitos indícios do que tem acontecido, e se ficar confirmado, sem dúvida, mas também existe o ataque ao serviço público que ele vem fazendo de forma mais velada, que o Bolsonaro faz, de forma menos arrogante, vamos dizer assim, ele não bota tudo na cara, mas ele faz as entrelinhas, isso também é perigoso, né? Porque, afinal de contas, é um governador que ele faz aquele papel de bom moço, muitas vezes, mas nas entrelinhas ele vai atacando, de alguma forma, serviço público, servidores públicos e outros espaços, e isso é importante a gente também destacar. Com relação aos antifas, agora voltando aos antifas, que eu acho que é importante a gente falar sobre isso também, que tem acontecido aí, já lembrando que a semana que vem a gente tem confirmado na terça-feira um debate sobre fascismo, antifascismo e a questão da conjuntura nacional aí do que tem acontecido com o companheiro Marcos Sokol, que é da Executiva Nacional do Partido dos Trabalhadores, que vai fazer uma conversa com a gente sobre isso. Com relação aos antifas e ao movimento antifascista, eu acho que é importantíssimo a gente discutir essa questão da relação que a gente tem feito com antifas e esses movimentos 70%, somos 70% e os outros todos juntos, também tem um outro grupo aí que tem, são pontuais com relação a não gostar do Bolsonaro e de quem Bolsonaro representa hoje. O que é diferente exatamente como a deputada falou, é exatamente a questão de discordar da realidade da política econômica, da política de perda de direitos, que o governo Bolsonaro tem colocado como pauta, como agenda, e tem colocado isso dia a dia, com as cortinas de fumaça, porque todos esses Weintraub, não sei das quantas, aquela, eu me esqueço sempre no nome da ministra lá, da Damares, e todos esses, eles são as cortinas de fumaça para que vá se comendo pelos onde as pessoas não estão vendo, estão discutindo sobre o que eles falam, sobre menino com azul, menina com rosa, e vão tirando direitos. Então, quer dizer, eu não vejo esse povo, desses movimentos que a gente sabe que são patrocinados muitas vezes por liberais, por pessoal que não está descontente com a política econômica, mas está descontente com o Bolsonaro. E até onde isso vai a partir do momento que o Bolsonaro, o que eles querem? Eles querem a mudança eu não me sinto representado por eles, de fato, né? E acho complicadíssimo, mas eu acho que a gente sim tem que, de alguma forma, estar presente no dia a dia, na luta dessa questão do antifascismo, que é importantíssimo, a gente está nessa discussão, e a gente, de alguma forma, está engrossando as fileiras antifascistas, principalmente, que são, e aí quem conhece um pouco da realidade do que é o antifascismo, tem a ver com as prioridades, de fato, de mudança das prioridades de governo com relação a para quem é o governo, para quem é o Estado, para que serve o Estado, e que esse governo que está aí não representa nem no ponto de vista social, econômico, e nenhum outro ponto de vista. Né? E o governo Carlos Moisés não foge muito dessa regra também, de uma forma, claro, mais velada, um pouco mais bonita, vamos dizer assim, de se mostrar, mas no fundo a gente sabe que existe as coisas corroendo por dentro do governo Bolsonaro, perdão, do governo Carlos Moisés. A Marileia colocou aqui também, depois eu vou colocar isso na hora que a gente colocar as perguntas, ela colocou alguma coisa sobre isso. Vou passar para o Tite e o Josias fazerem um pouco dessas considerações nesse primeiro bloco, depois a gente volta com a deputada para falar um pouco. Vou inverter agora o Tite primeiro. Tite? Eu estava com dificuldade de tirar meu microfone do mudo. Então, as minhas ponderações não tem muito, né, o que falar, principalmente
quando se fala em economia solidária, né? Quando a Carminati fala em economia solidária, o melhor adendo que a gente tem que fazer é anotar e assinar embaixo e seguir, né? Reforço, né, o comentário do Moisés, falar um pouco aqui, Lages, a gente, a duras penas, a Lu sabe disso, né? Para a gente conseguir a lei e para a gente conseguir, né, ter esse fundo foi um parto de elefante, né? Mas conseguimos, né? Com o apoio de todos os companheiros, né? A gente conseguiu chegar lá, né? Quanto à questão das manifestações, eu vou na linha do que o Dan fala, né? Acho que a gente tem que tomar cuidado, né, com o pessoal que vai continuar sendo de direita, mas que está arrependido de ter votado no Bolsonaro, como o MBL, né? Tomar conta desse movimento. E eu acho que é o seguinte, a minha opinião é simples e clara. Eu acho que todo companheiro que acha importante para a rua se manifestar, tendo consciência e tomando cuidado, não deve ser chamado de irresponsável, assim como o companheiro que quer ficar em casa e que quer respeitar o isolamento social e que a gente sabe que é companheiro e que está nas fileiras, também não pode ser chamado de frouxo. Eu acho que a leviandade dos dois lados, mantendo esse pacto de respeito, né, aquela coisa, né, quem é de axé, né, axé, quem é de amém, amém, né. Eu queria aproveitar, se eu posso fazer uma pergunta, não sei se é só do povo, é que duas rápidas, se a Lu conseguir responder. A primeira é que eu sou estudante do IFSC, Lu. E eu queria que você falasse rápido todo esse imbróglio que está acontecendo, foi algo antidemocrático, né? A gente está sofrendo um processo de intervenção no IFSC, né? Mais ou menos o que aconteceu na política nacional, né? O candidato derrotado não aceitou o resultado das eleições, né? E agora, de uma maneira ditatorial, antidemocrática, faz valer a sua imposição, né, com um monte de denúncia em cima do candidato eleito, e a gente está nesse impasse, né? Os alunos do IFES que não tem para onde correr. E outra coisa, assim, rapidinho, a gente sabe que os parlamentares do PSL não têm respeito nenhum. E eu sei que você é um exemplo de política que respeita o cargo, você respeita a liturgia do cargo, você é muito democrática e eu lhe admiro muito por isso. Mas se você puder falar na live, eu tenho muita curiosidade de saber, até para descontrair um pouco, eu tenho muita curiosidade de saber como é que é conviver com a Ana Carolina Campanholo. Se tivesse no teu lugar, eu não durava um mês lá, eu acho que eu enlouquecia. Eu tenho que te parabenizar pela paciência de estar quase 2 anos aturando ela. E é isso. Não é fácil, né? Vou passar agora para o Josias para fazer as considerações, depois eu devolvo para que a deputada possa fazer as suas intervenções aí. Então, né, povo? Eu acho que quando a gente fala sobre o governo estadual, acho que é importante a gente frisar que, assim, a gente não pode escolar, na minha leitura, de maneira nenhuma o governo Moisés do governo Bolsonaro. Apesar do Moisés não ser esse ogro que é o Bolsonaro, que é claro que o Bolsonaro é um ogro, né, e o Moisés tem aquela fala de bom moço, aquele estilo de bom moço, né, a política neoliberal de desmonte do Estado é totalmente a mesma. Moisés rompeu com a ogrosidade do Bolsonaro, mas com a política neoliberal, Moisés não rompeu de maneira alguma, e justamente é isso que ele está colocando em prática, o desmonte do serviço público. A gente vê aqui em Lages, inclusive o próprio hospital aqui, que não foi terminado, era para agora, para junho, e cadê, né, o hospital? Então, não chegou. Então, a política neoliberal é a mesma. E como a Lu muito bem explicou, a gente não pode pedir um impeachment porque o cara tem uma política neoliberal. Né? Isso aí é lógico. A política neoliberal que está de desmonte de Estado mínimo para a sociedade catarinense, ela precisa ser combatida.
ela precisa ser enfrentada e precisa ser discutida, né? E eu acho que isso o servidor público tem que estar muito ciente. Quando Moisés ganhou as eleições naquela ondismo bolsonarismo, né, ele tinha um discurso totalmente grudado ao do Bolsonaro, então ele rompe com o ogrismo do Bolsonaro, se juntando com Dória, se juntando com Whitson, né, e a gente sabe que tudo para aplicar o quê? A política de desmonte de Estado, que é aquela política de menos para o povo e mais para as empresas, mais para os empreendimentos e mais para as grandes empresas aqui. A prova disso é que a Marileia, inclusive, colocou aí, nós temos uma impressão que os casos de impeachment do Moisés, os casos de denúncia estão sendo abafados. Por quê? Na minha avaliação, você pode corroborar com isso. Na minha leitura, é porque o Moisés ainda continua com a política neoliberal. Enquanto ele continuar com essa política neoliberal, com os empresários, fazendo com que os empresários tenham abatimentos de impostos, dando aí 5 bilhões, 6 bilhões anuais de ICMS para eles. Enquanto Moisés estiver nessa mesma política, vai acontecer como Colombo. Colombo se sustentou dessa forma no governo até o final. Moisés também vai. As denúncias que os próprios deputados do PSL, na minha leitura, fazem com ele, é justamente para enfraquecer ele para as eleições. Não é que os caras queiram tirar ele agora. Não é que os caras queiram o impeachment dele agora. É justamente para enfraquecer, porque ele rompeu com o ogro lá de cima. Então eles querem enfraquecer para que ele não seja eleito no próximo mandato e o candidato que vier com o bolsonarismo em cartaz possa levar às eleições. Então, na minha leitura, é isso que é o governo Moisés, uma política neoliberal que a gente precisa combater extremamente e ir para as ruas. E a questão do racismo, olha, gente, eu vou ser bem sincero, eu me emocionei, né, ao ver a mãe do menino, o Miguel, Miguel, né? Falar, assim, sabe, porque é uma coisa emocionante para quem é pai, para quem é mãe, quem é negro ainda, sabe muito bem disso. Eu sofri racismo e sofro racismo até hoje. A gente não basta você dizer que você não é racista, você tem que combater o racismo. Isso é importante. Você dizer, eu não sou racista, não é uma questão revolucionária. Isso você é uma imposição, você não pode ser racista. Agora, combater o racismo, isso aí é uma coisa de consciência, eu acho que a gente tem que lutar contra isso, né, contra o racismo, contra essas coisas que estão acontecendo aí. Então, e na próxima terça-feira, né, aí a notícia nova, aí o Dan ficou, eu não conversei com o Dan, eu não sabia que o Sokol ia estar, confirmou para a próxima terça-feira, então vamos ter um debate muito legal aí na próxima terça-feira com relação a esses assuntos também. Mas assim, Lu, muito bem explicado as tuas colocações. Eu só gostaria mesmo de explicar esse ponto aí para o pessoal, que a política neoliberal do governo Moisés é a mesma que está sendo aplicada pelo governo Bolsonaro, e que a gente precisa combater aqui no Estado, né? Então é isso aí, eu devolvo para o Dan, depois aí a gente volta. Beleza, passamos agora aqui, então, só para a gente, como a gente tinha combinado aqui antes, para falar um pouquinho sobre o que as pessoas têm conversado aqui. O José já falou o que a Marileia disse aqui, mas a impressão que se tem é que todas as ilegalidades que o governo Moisés fez está sendo abafado. Essa é uma das questões que depois, com relação ao governo Bolsonaro, ao governo Carlos Moisés, que o Josias levantou e a Marileia também já tinha falado aqui, que eu ia colocar, o Luiz Carlos, lá de Ibicaré, ele colocou aqui, o EAD, de acordo com o que temos na condição de tutores nesse momento, nos leva a crer e admitir que a proposta é boa ou que nada temos para reclamar em relação às disciplinas e ao trabalho dos professores. Até aí tudo bem. No entanto, o Ministério da Educação poderia usar este grau de contentamento da comunidade escolar e promover um aperto maior nos investimentos em educação, principalmente nos planos de cargos e salários. É uma outra consideração aqui, então, que o Luiz Carlos de Bicaré fez.
A Marileia aqui falou para o Tite, faço tuas palavras quanto a Campagnolo. Então, realmente, não deve ser fácil. O Josias lembrou também que tem o GC, como é que é o nome do outro? GC, né? Que é outro que tem falado mais besteira, que eu acho que o Bolsonaro é um representante muito bem escolhido para falar aqui em Santa Catarina em nome do Bolsonaro. A Flávia eu coloquei antes ali, mas a Flávia falou também com relação ao Carlos Moisés, exato, fez a minha para se eleger, o projeto liberal tem o mesmo propósito, ainda que os caras sejam mais sociáveis ou não. Realmente, algumas vezes os caras não são. Então agora vamos passar de novo para algumas considerações da Luciana e depois eu vou chamar os camaradas Tite e Josias para as suas considerações finais. A deputada também, já estamos aí com 58 minutos de live. Passar então depois para a gente fazer nossa saída aqui, nossas despedidas. Deputada? Então, eu acabei não falando muito e peço perdão aqui pro Josias em relação à questão do trabalho remoto, né? Que existe uma diferença entre ensino à distância e trabalho remoto. O ensino à distância tem toda uma regulamentação nacional de carga horária presencial e à distância, mecanismos de controle próprios do EAD. Aqui nós estamos trabalhando em Santa Catarina com o ensino remoto, que é algo novo, que não temos preparo, não teve formação para os professores, não tem tecnologia adequada, enfim, é um drama. Eu quero só trazer um dado aqui para vocês. 18% dos alunos não têm internet na rede estadual, 42% não tem computador em casa, ou seja, 18% não tem internet própria de nenhum jeito, e 24% tem internet, mas não tem computador, porque pode ser um celular, né? Estou falando isso para dizer que nós não temos dúvida nenhuma que a desigualdade agora na pandemia para os estudantes, ela se acentuou, ou seja, a tecnologia que deveria servir para nos unir, ela está aumentando a desigualdade. Então, é muito grave essa situação. Quero aproveitar aqui, Dan, trazer uma notícia para vocês em primeira mão. Hoje à tarde nós tivemos uma reunião, eu fui representando a Assembleia Legislativa, Ministério Público, Tribunal de Contas, Undime, Conselhos de Educação, o DESC, para discutir o ensino remoto e discutir também a volta às aulas. Eu fui a primeira autoridade a falar externa, porque quem chamou foi o MP e o Tribunal de Contas, e depois já passaram para mim. E eu fiz um relato do drama que os professores estão enfrentando. E eu disse o seguinte, inclusive já divulgamos uma nota sobre a reunião de hoje. É um absurdo as exigências que a sede está fazendo com os professores. Eu tenho relatórios de atividades que são exigidas diariamente, semanalmente e mensalmente. E eu disse para eles, vocês precisam entender como é que funciona escola. Escola não é somente um professor com uma turma. Essa realidade é dos anos iniciais, dos anos finais e o ensino médio, os professores têm 12, 13, 15 turmas. Multipliquem isso por 40 alunos, e aí vocês me expliquem como é que um professor hoje está com a sua cabeça. Eu disse, eu estaria pirada se eu tivesse que fazer tudo isso, porque são inúmeros planejamentos, planos, controles, planilhas, notas, fotos, documentos, e a sede tem que fazer alguma coisa. Então, eu fiz esse desabafo, né, e também disse o seguinte, de 295 municípios catarinenses, nós temos sistema municipal próprio em 286. Então, não existe essa de dizer, vale para Lages, vale para Chapecó. Não, lá tem sistema próprio, tem autonomia, vai poder decidir sobre como lida com a educação no âmbito municipal. Então, o que nós acordamos hoje, foi, para minha surpresa, até que foi um debate bom, né? Eu até estou esperando para ver se lá na ponta chega isso, porque o debate foi bom. A própria sede reconheceu que, de fato, tem que diminuir a cobrança, que tem a preocupação virou só sobre o controle e não sobre a aprendizagem e a saúde mental de professores e alunos. Então, eu quero dizer para vocês que a gente está numa batalha enorme sobre isso.
E a minha fala é o seguinte, vamos virar a página. Por que a gente tem que ter na cabeça que tem que cumprir 800 horas? Nós estamos numa guerra, e parece que a gente está, assim, meio maluco. Nós estamos numa guerra e mandando os filhos para a escola. É isso que a gente quer fazer. E o pior, é uma guerra que tu nem enxerga o inimigo, porque o vírus está no ar, né? Então, olha que doideira isso. Então, eu fui muito incisiva hoje na reunião, tá? E aí ficou para até o dia 15 de julho nós apresentarmos documentos. Eu, inclusive, já falei com o Vieira hoje, com a Alvete. Logo que terminou a reunião, já disse, ó, até o dia 15 de julho nós podemos apresentar propostas para discutir a volta às aulas e o ensino remoto, como é que fica. Se vai ter híbrido, se vai ter presencial e à distância, se volta todo mundo, se volta uma parte, se volta escalonado. E, claro, aqui abrindo um parênteses, o primeiro ponto pacificado pelo MP, e que ninguém discordou, é que não tem data confirmada da volta. Tá? Primeira coisa. Por quê? Embora o governador falou que em 6 de agosto volta, mas ponto e vírgula, volta se não tiver a curva de crescimento do Covid, senão não volta. Então ficou acertado isso. Quem vai decidir sobre quando volta são as autoridades sanitárias. Esse grupo de mais de 30 pessoas hoje discute todos esses detalhamentos, né, de como é que a gente faz. E eu reforcei uma coisa que eu acho que é importante, viu? Eu disse, olha, nós temos uma lei que é o Plano Nacional de Educação, um dos princípios é a gestão democrática. Então, isso não tem que ser o promotor, o secretário de educação, a deputada sozinha que discute. Quem tem que discutir junto é o professor da escola, é o diretor, são os pais, os estudantes, porque nós defendemos gestão democrática. Então, eu quero só retomar, porque eu entendo, sinceramente, que ensino remoto e a tecnologia, como um todo, ela é ferramenta, jamais substitui professor. Por quê? Porque aprendizagem, a gente pode pegar aqui qualquer ator progressista, qualquer autor de literatura que lida com a educação, vocês não vão encontrar um que vai dizer que a aprendizagem também não é afetiva. Ou, nas palavras de Paulo Freire, ele usa uma categoria que é amorosidade, né? Eu sou alfabetizadora, dizer para os meus amigos aqui, eu já alfabetizei muito aluno, porque eu peguei no colo, pequenininhos, eu abracei, eu peguei na mão. É afeto, gente, é brilho no olhar, é dizer, cara, você repetiu 3 anos, tu tem que sair disso, tu é capaz, eu acredito em ti, eu acredito, tu vai conseguir. Então, isso aí tu não faz com tecnologia, você faz, parabéns aí, ó. Paulo Freire é maravilhoso, né? Você faz com a mediação, aquilo que Paulo Freire diz, o educador, ele é o mediador entre a realidade e o sujeito, né? Aí ele entra. Então, eu não substituo jamais a figura do professor. E abrindo um parênteses, na Assembleia tem um PL que passou na primeira comissão, na CCJ, que permite educação domiciliar, homeschooling, tá? Que o STF já julgou inconstitucional. Só que agora a segunda comissão que ele tramita é na nossa, é na da educação. E daí, nos aguardem, que o bicho vai pegar, tá bom? Passou lá, mas não significa que vai passar na educação. Então, a primeira pergunta é essa. Bom, sobre Moisés e Bolsonaro. Eu quero que fique bem aqui, preciso e objetivo. Eu estou evitando falar a palavra claro, tá, Josias? Porque a gente também tem que cuidar da linguagem, né? Então, eu quero que fique bem preciso que, para mim, Moisés é 17, eu falei no começo aqui, tá? Não tem nenhuma dúvida disso, nenhuma crise nisso. O que eu estou dizendo apenas é que, se for olhar aquilo que o Dan falou, se for por governo neoliberal, então vai sobrar poucos, né? Nós vamos ter que fazer impeachment de cabo a rabo. Estou querendo dizer que no Estado democrático de direito, e para nós, vamos lembrar de uma coisa, gente, para a direita fascista, democracia é acessório. Para nós é princípio, para eles é acessório.
Então, se tiver que tirar uma presidenta, mesmo sem ter crime, não tem problema. Para nós, não. Para nós é princípio. Então, veja bem, se é princípio, o que a gente precisa cuidar? E é o que eu estou dizendo aqui. Nós precisamos aguardar as investigações do Ministério Público. Se nas investigações do MP e da CPI que tem na Assembleia ficar comprovado que ele tem culpa, vocês não tenham dúvida, tá? Tem que cair, o meu voto já está declarado. Agora, eu não posso olhar para o Moisés e dizer, você é um neoliberal, você fez uma resolução 010, que não vamos esquecer, servidores públicos, congelou os salários dos servidores antes, inclusive, da medida que o presidente 17 também fez, que é dar dinheiro para os estados, mas em contrapartida não pode dar reajuste para os servidores até dezembro do ano que vem. O Moisés fez antes em Santa Catarina, tá? Então não tem floreio aqui. Tem uma reforma da Previdência que prejudica muito a vida dos servidores públicos. Então, reforça essa ideia de que o serviço público é privilégio, que a gente tem que combater. Então, é o mesmo projeto lá e cá. É o mesmo projeto que não cobra de quem deve, cobra do pequeno. Vai ver se vocês ficarem devendo ICMS, né? Se vocês não pagar as contas de direito da Casan, da Celesc, se não vai ter corte. Vamos ver isso, tá? Ou seja, é o mesmo governo. O que eu estou dizendo aqui, fazendo um parênteses, é que tem essa diferença. Bolsonaro, nós já temos 30 crimes para julgar e pedir o impeachment dele. O Moisés, nós estamos aguardando essas investigações. Se for por um critério de gestão, eu quero dizer para vocês, queria que tivesse eleição amanhã e que o Moisés não fosse reeleito, se fosse o critério, tá? Mas não é esse o critério. Então, esse é um ponto que eu queria trazer aqui, tá? Com relação ao fascismo, eu acho que tem uma coisa aqui que nós temos que fazer um acordo, tá? E eu tenho discutido muito com as mulheres sobre o feminismo. Nós precisamos dizer para o povo o que é fascismo, numa linguagem bem objetiva, numa linguagem que as pessoas entendam, porque eu mesma, inclusive, já reproduzi cards, né, mulher educadora, antifascista, a gente fala isso, mas isso não chega para todos, então a gente precisa dizer para as pessoas, né, para o povo que está ali sofrendo para passar o mês, contando dinheirinho, indo para uma fila do auxílio emergencial e está lá bloqueado, você não tem direito, quem está passando fome, quem está passando necessidade, quem sonha em ter uma vida melhor, quem paga aluguel e quer ter casa própria, a gente precisa dizer o que é o fascismo, como que ele se alimenta, e eu acho que a gente precisa usar as linguagens, inclusive da arte e da cultura para isso. Tem muitos filmes bons sobre o fascismo, né? Tem os filmes da Segunda Guerra, quem gosta de assistir filme, acho que a gente deveria fazer, agora não dá, né? Mas quando passar isso tudo, fazer cinema nos bairros, convidar as pessoas para assistir, fazer debate, mas nem que a gente junte 10 quando der, né? Ou agora, virtualmente. Eu acho que a gente precisa desmistificar algumas linguagens que a gente tem, porque elas afastam as pessoas não compreendem. Agora, não tenhamos dúvida que o fascismo precisa ser combatido. Eu tenho, inclusive, quem são meus curtidores na minha página, meus seguidores, nós temos na página a política da nossa página. E eu já orientei várias vezes as minhas jornalistas a dizer o seguinte, quando tiver gente que prega violência e age como fascista nas redes sociais, não tem diálogo, é bloquear e acabou. Porque fascista você não tolera, acaba, tira, deu. Eles não querem vida, eles querem a nossa morte. Nós podemos divergir da direita, mas não queremos que ninguém morra. Nós queremos que as pessoas tenham o direito de se expressar, como falou o Dan antes. Os fascistas querem a nossa morte. Né? O que foi aquele acampamento dos 300 em Brasília? As pessoas armadas. Bolsonaro falando em arma. Ministro da Educação falando em fechar o STF porque são bandido. Gente, mas isso não é democracia. A gente tem que combater. Não tem diálogo com esses caras. Tem diálogo com aquele cara que diz assim, ó, deputada, eu tenho vários assim que vão lá para a minha rede
Pois é, mas eu sou professora, mas eu não quero que fale de política. Daí a gente tem que conversar. O professor não pode achar que a política educacional não é política, não é projeto. Vamos conversar. Ou aquele que já me disse assim, ó, deputada, eu reconheço, eu votei nessa, desculpa a palavra aqui, né, nessa M aí, eu votei, mas eu estou arrependido, o que eu faço? Eu digo, meu querido, agora que tu se deu conta dessa tragédia do teu voto, então você tem que ajudar a fazer outros, chegar a essa conclusão, esse é o teu pecado agora, é a tua responsabilidade. Esses dá para conversar, e tem gente, vamos falar aqui de uma forma muito tranquila, não é porque as pessoas são más, porque as pessoas, sabe, de uma hora para outra viraram fascista. Tem gente que não queria mais o PT, e dizia assim, não, Deus, chega, 4 mandatos, não, pode ser qualquer um, pode até ser Bolsonaro, vamos mudar. E agora estão vendo que essa mudança foi absurda, e reconhecem isso. Então, a gente tem que ter uma habilidade de não jogar para os fascistas quem não é fascista, mas que no momento da história votou e ajudou. E vamos lembrar que em Santa Catarina o Lula já foi vitorioso. Tá? Então, a gente tem que ter esse cuidado, companheirado, que eu acho que é muito importante. Bom, sobre o Instituto Federal Santa Catarina, tá? Eu tenho uma filha minha no Instituto Federal, então eu posso te dizer de cadeira que eu comprei briga por ser deputada, presidente da Comissão de Educação, defender a democracia, a gestão democrática, quem foi eleito tem que assumir. E quando eu fui secretária de Educação, Titi, em Chapecó, nós fizemos eleição direta, foi a primeira vez que teve eleição direta para diretor, e teve vários diretores de escola eleitos que queriam nos engolir, nos odiavam politicamente, foram empossados, e a gente cobrava deles o que cobrava dos outros, né? E é isso, o debate da democracia é esse. Agora, eu não aceito de forma alguma o que fizeram com o Gariba, não aceito, eu fiz um vídeo logo de cara, tá? E eu disse o seguinte, se dentro de uma escola a gente não consegue ensinar e exercer democracia, como é que a gente vai querer formar cidadãos democráticos? Se nem no âmbito da escola a gente faz isso. Então, essa questão aí dos institutos é uma luta enorme. E por que também que é uma luta? Não é só pela nomeação do reitor, é a política que a rede federal faz de educação. Os professores são sujeitos, têm autonomia pedagógica, qualificadíssimos, têm tempo de estudo e planejamento, têm um salário melhor. Eu falei um dia até para o secretário de Estado da Educação, pare de ficar usando exemplo de escola militar, cara. Se você quer melhorar o ensino médio, olha para a rede federal, está ali. As melhores escolas de ensino médio não são militares em Santa Catarina, são da rede federal, é só acompanhar os dados do IDEB. Então, veja, é isso. Então, acho que respondi aqui sobre isso. Bom, já falei do Moisés aqui, né? Então, que fique bem claro. Só lembrar uma coisa para vocês, tá? Se tiver impeachment hoje, o Moisés cai, tá? Cai. Ele não tem 14 votos. Portanto, que vocês saibam. Ele não tem base de sustentação na LESC. Vocês encontram deputados defendendo Moisés? Eu não sei se tem. Acho que nem a líder do governo defende ele. Então, ele não tem base de sustentação. Tem um clima, sim, de tirar o Moisés. Agora, olha o perigo que a gente está correndo. Nós temos que tirar os dois, se é para tirar. Porque tirar ele e deixar vice é Bolsonaro de saia. Tá? Aliás, ela é igual ao Bolsonaro, ela pensa igual. Ela vai botar a Ana Campanholo e o Gessé dentro do governo para fazer política pública, tá? Então, a briga hoje da ala bolsonarista não é para tirar a chapa, é para tirar o Moisés e colocar a Daniela, porque a Daniela é Ventralbe, é Damares, é Salles, é Bolsonaro, é mais que o próprio Moisés. Não estou aqui amenizando quem é o Moisés. Eu estou querendo dizer que a gente tem que ser muito observador, porque senão a gente vai fazer jogo que a gente não quer jogar. Eu tenho dito, tirar os dois, a chapa. Se for comprovada irregularidade, é a chapa, tá?
mas tem movimentos de uma parte dos deputados para tirar o Moisés, que é uma articulação com o filho do Bolsonaro em Brasília, com o Eduardo, que é amigo de vários deputados do PSL em Santa Catarina, tá? Só esse alerta aqui, por favor. Bom, sobre aquilo que o Tite perguntou, uma hora que eu estiver em Lajes, eu vou contar mais detalhes, tá? Tem coisa que eu não posso falar aqui. Mas eu quero dizer que se eu acreditasse que tem céu, né? Ou que, tipo assim, tu paga na terra para ir pro céu, ixi, Maria, eu já tô com crédito para 100 anos. Porque não é só um que me incomoda, é dois, tá? E olha, eu vou dizer para vocês, é um teste de sobrevida, porque aguentar não é só a presença física, porque isso tem alguns assim que eu olho e eu enxergo um poste, já nem me incomoda, sabe? Para mim é isso, é um poste na minha frente. O problema é quando você vê que o sujeito defende assédio moral, defende como direito de livre expressão, defende assédio contra as mulheres e fala isso e diz que a mulher gosta. E eu sou mulher e estou ali ouvindo, sabe? É quando você vê chamar os movimentos de luta por democracia de terrorista. Gente, é assim, ó, é controle emocional, não tem aqui, não tem nenhum remédio, nenhum medicamento, é tu se segurar na cadeira para dizer eu não mereço isso, o povo não merece, sabe? Só para vocês terem uma ideia, esse colega deputado que eu falei tem 12 processos na comissão de ética contra ele. 12. Eu estou no terceiro mandato, eu nunca vi um deputado ter 2. Hoje tem 12. Tem do Colégio de Aplicação da UFSC, porque agrediu, ofendeu, humilhou professores, filmou, reproduziu sem pedir licença. Tem vários aí por conta daquela fala do carnaval, que as mulheres gostam de assédio, lembram? Inclusive, eu sou autora de um deles, junto com a bancada feminina. E aí tem vários de grupos de mulheres que fizeram isso. Tem de 2 professores que foram humilhados, um de Joinville, professor que foi humilhado pela aula que deu, foi exposto o seu nome. Outro aqui, é um cara 10, é doutor em educação, da Grande Floripa, não lembro agora exatamente, eu esqueci o nome do município, também, e agora tem essa injúria, calúnia aí contra o governador, né, naquele caso ridículo que foi feito, né, depois apagou, mas está lá, está registrado, e tem da bancada feminina também, aliás, de 4 deputados, que é a história da comissão, da líder do governo e mais 3 deputados contra, por conta daquele caso do Moisés, né, que ele teria engravidado uma servidora e coisa e tal. Então, é assim, olha, enquanto nós estamos preocupados em mostrar trabalho, em defender o povo, discutir ideias, tudo isso, esses doidos aí querem destruir a democracia, querem fazer guerrilha em rede social, querem bater em pessoas, querem ofender a moral de cada um, de quem se opõe, querem ofender as mulheres, os grupos minoritários. Então, esse é o jeito de fazer política deles. Eu espero que as pessoas, de fato, enxerguem, né? Mas os detalhes mais pessoais aí do que você me perguntou, Tite, me lembra a próxima vez aí que a gente se encontrar, eu conto. Tá bom? Então é isso, pessoal. Muito obrigado, Luciane, de novo aí pelas considerações. Eu vou passar o Josias, ele teve que sair, ele teve um contratempo e precisou sair. Deixou um abraço, disse que não ia poder ficar porque ele tinha 10 horas, ele tinha que estar em um outro local para fazer alguma atividade aí, e daí voltaram mais tarde, provavelmente já tinha até acabado. Eu vou passar para o Tite fazer as considerações finais e o adeus dele, depois eu passo de novo para a deputada para fazer também as suas considerações finais e dar o abraço final para todo mundo aí, que a gente já está com 1 hora e 20 de live aí, o pessoal está acompanhando, muito obrigado por todo mundo que está aí
aguentando nossa conversa, nossa prosa aqui, que está muito boa. A gente até perde a noção de horário. Para mim não fazia tanto tempo, mas vamos lá. Tite, é contigo para dar as tuas considerações aí, teu adeus. Primeiro, eu queria agradecer do fundo do meu coração, mais uma vez, a disponibilidade da companheira, né, às vezes a gente fica, né, com aquela liturgia do cargo, a deputada Luciane Carminati, do Partido dos Trabalhadores, para mim é a Lu, né? Eu até estava comentando antes da live, né, que eu estava... Tipo, tô tão acostumado a conversar com a Lu, tipo, quando ela vem para Lages, ou quando a gente se encontra num encontro do movimento do MST, em alguma palestra que ela vai fazer na Uniplac, no IFES, em algum encontro de economia solidária. Mas, assim, a primeira vez que eu converso com ela para um monte de pessoas assistindo, né, numa live, eu até brinquei que eu tava nervoso, né, mesmo conversando bastante. Eu queria agradecer muito. Eu acho que eu sempre falo todas as lives que a gente faz aqui com convidado, e de fato todas elas são uma aula, e a live de hoje foi uma aula. É importante a gente criar, né, esses canais de diálogo, e muito boas suas explanações. É importante, né, a gente ter uma pessoa que está vivendo o dia a dia da política, né, uma agente política, uma deputada, trazer essas informações, né, e conversar com a população e trazer isso de uma maneira que qualquer um que está assistindo entende, né, ou com a linguagem popular, que é o mais importante. Eu sempre falo isso, né, para os nossos convidados, que a proposta é essa, falar temas importantes com a linguagem popular, né. Isso é Paulo Freire, né, todos que estão aqui defendem o legado do Paulo Freire. A gente vive um momento que o Paulo Freire está sendo criminalizado, né, então é muito bom, né, ter essa proposta mesmo, e os convidados como você e se propõem, né, aí, se falam nessa linguagem popular. Isso é muito legal. Foi muito boa a live, e se Deus quiser, quando tudo isso passar, porque vai passar um dia, e você vier para Lages, pode ter certeza que eu vou te cobrar, sim, tomando um cafezinho ainda. Tenho certeza que a gente vai dar bastante risada. Tem umas coisas que nos encontros de economia solidária eu já fiquei sabendo pela Santina, fiquei com o cabelo em pé. Tenho certeza que deve ter bem mais coisa agora. Agradeço muito, e eu deixo o meu abraço aqui. E a gente, terça-feira, tem novo encontro aí com o companheiro Sokol aí, que é outro valoroso companheiro, camarada, né, do Diretório Nacional. Tenho certeza aí que também vai ser outra conversa de muita qualidade, como foi com a Lu. Então, antes de passar para a Lu, para que ela possa fazer as considerações finais aí, eu quero agradecer já mais uma vez a tua disponibilidade, Luciane, a tua forma de falar, né, forma educadora de falar. Acho que isso que o Tite falou, isso é importantíssimo, a gente poder ter os espaços onde a gente converse muito mais do que passa, que a gente possa conversar, dialogar com as pessoas terem uma compreensão da pessoa falando, do ser humano falando. Isso é muito importante. É por isso que a gente colocou lá a pedagoga e deputada estadual, porque eu acho que, antes de tudo, tu é uma pedagoga. Eu acho que isso é importantíssimo, a gente deixar. Você está deputada estadual, que seja deputada federal na próxima eleição, aí estamos torcendo para que isso aconteça, mas vamos lá. E, então, agradecer a tua disponibilidade, agradecer a gente poder, esse debate franco que a gente faz, essa conversa aberta que a gente pode fazer. É um orgulho para a gente poder te receber aqui. É um orgulho para mim poder ter feito contigo dobradinha nas eleições de 2018, né? Uma das dobradinhas que a gente fez. Já quero pedir desculpa aí para o pessoal que eu não consegui colocar. Teve muito comentário aqui que eu acabei não conseguindo colocar, porque existe um delay entre o que a gente está falando e o que vai para o Facebook. Então, para a gente aqui aparece, a conversa já passou o assunto, então a gente acaba, se colocar, acaba perdendo um pouco a discussão.
Mas agradecer, então, mais uma vez, Luciane, muito obrigado pela tua participação, tua disponibilidade aí. Vou te passar agora para tu fazer tuas considerações, depois eu termino a live. Então, agradecer a todos vocês, deixar um abraço para o Josias também, que teve que sair, agradecer ao Dan, né, e ao Tite. A gente tem o maior carinho e admiração, né, pelo trabalho de vocês, pela postura, pela atitude, né. Eu falei essa semana numa live que eu li um livro sobre o nazismo na Segunda Guerra, né, e um grupo de psicólogos estudaram o perfil dos nazistas, das autoridades nazistas. Esse é o livro, um pouco a síntese dele. E chegaram à seguinte conclusão, que todos tinham um perfil muito parecido no seguinte quesito: obedeciam cegamente às ordens e não sabiam dizer não. Essa é uma reflexão que a gente tem que fazer, porque a educação freiriana tem que ensinar as pessoas a ter coragem de dizer não. Dizer, eu não aceito isso, eu não quero isso, eu não estou nisso, e não simplesmente aceitar. Porque o fato das autoridades nazistas colocarem medo e aceitarem a ordem do Hitler foi responsável por uma matança de milhões de judeus, ciganos, homossexuais, idosos, pessoas com deficiência, crianças. Não dizer, porque não disseram não, foram ensinados, educados a sempre dizer sim, né? Então, eu quero agradecer muito a essa oportunidade e terminar aqui, para brilhantar a noite, um poema do Bertolt Brecht, que é um dramaturgo alemão, que eu gosto muito, que diz o seguinte, acho que é extremamente atual para o momento: desconfiai do mais trivial, na aparência singelo, e examinai, sobretudo, o que parece habitual. Suplicamos expressamente, não aceiteis o que é de hábito como coisa natural, pois em tempo de desordem sangrenta, de confusão organizada, de arbitrariedade consciente, de humanidade desumanizada, nada deve parecer natural, nada deve parecer impossível de mudar. Tá bom? Boa noite, grande abraço aí, força para todos nós. Muito obrigado para todo mundo, então. Acabando, então, a nossa live. Obrigado, Luciane. Obrigado, Tite. Obrigado, Josias, que esteve aí. Obrigado a todo mundo que esteve presente aí. A Mariléia deu boa noite agora há pouco. Minha mãe está aí agora. Minha mãe está acompanhando direto as nossas lives aí. Então, assim, agradecer a todo mundo. Já lembrando... já ganhei um coraçãozinho também da deputada. Lembrando, então, que terça-feira que vem, às 20h30, dia 9 de junho, às 20h30, então, temos um novo encontro aqui com o camarada Marcos Socol para discutir fascismo, antifascismo e a conjuntura nacional aí, as tarefas dos movimentos sociais, movimentos populares. Eu acho que dentro disso que a Luciane falou, a gente precisa conversar sobre fascismo e a gente precisa de... e talvez a gente consiga aí conversar com algumas pessoas e que tenham acesso ao canal e que possam discutir, para a gente possa elucidar um pouco dessas questões do que é o fascismo, o antifascismo e quais são as nossas tarefas frente a esses movimentos. Né? Muito obrigado a todo mundo. Então, a gente vai encerrando nossa live por aqui. Até terça-feira que vem. Até a vista. Tchau. Obrigado a todo mundo. Tchau.